continua rodando como se nada tivesse acontecido. Um desaparecimento para lá de misterioso. Tenho que pedir uma ajuda. Esse aqui, ó, é o Luciano. Ele tá desaparecido. Quem puder dar uma ajuda aí, ver ele, souber de alguma coisa, gente. Por que o motorista de carro por aplicativo sumiu de repente, enquanto o carro dele continua há dias circulando pela região do ABC Paulista? Os amigos que procuram por Luciano enfrentam uma corrida contra o tempo. O fato dele ter deixado todos os grupos de conversa de motoristas dos quais participava acendeu o sinal de alerta. Luciano Ângelo Pereira dos Santos, de 45 anos, pode estar em apuros. Preocupados com a falta de notícias, um grupo de colegas resolveu ir atrás de alguma pista do amigo. Espalharam até vídeos em redes sociais como esse. Ó, o K-Prata 17079. Ajuda aí, gente. Beleza? Obrigada aí, hein? Na tarde do dia 17 de julho, Luciano saiu dos 3 grupos de conversa por aplicativo sem dar nenhuma explicação. Logo ele, que sempre foi muito participativo e gostava de interagir. Nesse outro vídeo, os colegas repetem o que virou a rotina nos intervalos da jornada de trabalho nos últimos dias: pressionar a polícia na busca por Luciano. Acabamos de chegar no 6º distrito aqui da Polícia Civil. Nós viemos buscar mais informação sobre o nosso amigo Luciano, com o BO dele, para ver se a gente consegue encontrar o nosso amigo. Todas essas pessoas aqui são motoristas de carro por aplicativo e colegas do Luciano. O Edmilson, o Thiago e o Talvanes, que o Adriano Freires está mostrando, estão à frente dessa busca. Eles estão atrás de informações para tentar desvendar o mistério desse desaparecimento. E eles são como a família do Luciano, até porque o Luciano morava sozinho, também não tinha muito contato com parentes, e eles resolveram então se debruçar nessa difícil procura, né? O que vocês conseguiram descobrir até o momento, Talvani? Bom, até o momento a gente descobriu, né, que ele, a partir do momento que ele sumiu, né, do nosso grupo, ele desinstalou todas as redes sociais, a gente não conseguiu contato. Então a gente descobriu que o carro dele ainda está em movimento, né, rodando na madrugada, coisa que ele não faz. Ele nunca gostou de dirigir na madrugada, nunca gostou de trabalhar andando dentro de favelas e lugares perigosos. Então, até o momento a gente descobriu que o carro dele está rodando, o celular dele está parado, não está rodando junto com o carro. O celular dele está parado em uma das comunidades, que a gente obteve informações aí que essas são as únicas informações que nós temos até agora. Portanto, o carro do Luciano estaria circulando em comunidades de São Paulo, lugares que ele não costumava frequentar, até porque ele evitava de trabalhar à noite, justamente por medo de ser assaltado, e isso chama muito atenção, né? Os colegas são, de fato, muito unidos. Eu já mostrei uma parte aqui do grupo, mas, na verdade, tem pelo menos 60 pessoas envolvidas em compartilhamento, publicações. Estão todos realmente unidos para tentar encontrar o Luciano. E vocês conseguiram avançar nessa procura, porque não está sendo fácil, a polícia também não tem muita informação, né? Olha, o que conseguimos da polícia foi através de contatos nossos, né? Ligando para um, para outro colega, e eles informaram para fazer o boletim. Aí, como só o pessoal da família podia fazer. Como que ele era, assim, como pessoa? Como que ele era? O Luciano, como pessoa, foi sempre brincalhão, está sempre presente nos nossos cafés, que fazemos com o pessoal do grupo, almoço, essas coisas. E sempre foi um cara do bem, sempre demonstrou preocupação com todos nós, falava com todos, né? Era um cara bem presente. O que chama atenção nessa história também é que o Luciano, ele participava de vários grupos de aplicativo, né, que existem nas redes sociais. Ele foi saindo de um a um. E ele escreveu mensagens que quem conhece bem ele tem certeza que não foi do jeito que ele costumava escrever. Até porque ele sabia muito bem o português, pontuava as frases.
e as mensagens que eles encontraram, supostamente escritas por ele, não batem com as conversas que eles já tiveram anteriormente. Como que foi, assim, essa saída dos grupos? O que suspeita vocês tiveram em relação a esse comportamento que não combina com o comportamento do Luciano? O primeiro ponto que nós encontramos foi porque ele sumiu a localização dele. Das cláusulas primordial no grupo é que quando você começa a trabalhar, você coloca a localização, que todo mundo vai ficar olhando onde você está. E quando você para de trabalhar, você também fala, parei por hoje e tira a localização. Ele sumiu tudo automaticamente, de todos os 3 grupos que eles estavam. 2 a gente participa junto. E o Luciano é uma pessoa que conhece muito bem São Paulo. Ele já trabalhou de motorista. Então ele sabe onde pode ir, onde não pode. Justamente quando a gente entrava em alguma comunidade, ele fala assim, ó, sai fora daí que aí não é bom. As mensagens que a gente recebeu não foi ele que escreveu. O Luciano, o português dele é corretíssimo. É uma pessoa muito bem instruída, sabe conversar, sabe pontuar as coisas. E tudo que a gente recebeu não é do Luciano. Isso a gente tem certeza que não é ele. Eles duvidam que as mensagens enviadas num dos perfis do motorista foram mesmo escritas por ele. Alguém pode estar se passando por Luciano, na tentativa de despistar a família e amigos. Por que o autor dessas mensagens transmite a ideia de que Luciano sumiu porque quis e que estaria sofrendo por uma antiga mágoa com os filhos? Se o homem solitário passava por um momento difícil, porque nunca pediu ajuda. A vida do Luciano também é um grande mistério. Os amigos e colegas de trabalho sabem muito pouco sobre ele. Isso porque ele não se abria, ele falava muito pouco da vida pessoal. Sabem apenas que ele morava sozinho, aqui nessa casa, na zona leste de São Paulo. Mas não sabem se ele estava se relacionando com alguém, quem seria essa pessoa, se ele teria mesmo um relacionamento. Não sabem, por exemplo, se ele saiu daqui e foi abortado quando saiu de carro, ou se ele foi vítima de algum passageiro. O Luciano estava trabalhando para 2 empresas de transporte de pessoas, mas essas empresas só fornecem informações sobre o último passageiro e sobre o trajeto que ele fez direto para a polícia. Nós somos uma família, a gente é muito unido e a gente quer ele de volta. Então, o que mais nos preocupa é isso, que a polícia podia empenhar um pouco mais, olhar para a gente, ver o que está acontecendo, que não é só com o nosso amigo Luciano. Tem mais aplicativo aí fora que acontece a mesma coisa, que não tem apoio da polícia. Desde o dia 17 de junho, o carro de Luciano não parou de circular. Radares inteligentes do sistema Detecta flagraram a placa do veículo circulando pela região do ABC Paulista, também em comunidades de Santo André. Isso em vários momentos do dia, pela manhã, à tarde, à noite e até durante a madrugada. O carro foi visto em lugares que o Luciano não costumava frequentar. Pelo contrário, justamente por ele ser um motorista experiente, ele alertava os colegas de trabalho para evitarem de transitar nessas regiões, locais considerados perigosos e que oferecem riscos para os motoristas. Se não é Luciano, quem está com o carro dele? Um Ford Ka prata. Neste momento, os colegas de trabalho do Luciano estão saindo novamente em comboio para circular por ruas do ABC Paulista, passando por pontos onde os radares inteligentes detectaram a placa do veículo do desaparecido. É mais uma tentativa de encontrar alguma pista. Eles têm esperança de localizar o amigo desaparecido. Daqui, eles vão circular então por ruas do ABC Paulista e, por fim, parar novamente na delegacia de polícia. O grupo não vai deixar por menos. Luciano representa uma classe inteira que pede por mais segurança. E o desaparecimento do motorista de aplicativo precisa ser investigado com afinco. A vida de um trabalhador pode estar em perigo. Nesse momento mesmo, eu peço para quem estiver vendo, ajudar, que vê a foto do Luciano, falar, eu vi em tal lugar, passar a informação. Porque a gente quer chegar na família dele também, o filho dele nos ajudou, mas a gente quer chegar na família total. Falar assim, ó, seu filho sumiu,
que a polícia nos forneça um endereço para a gente ir até lá, saber o que está acontecendo. E a indignação do Edmilson, do Thiago, do Talvanes representa o que todo esse grupo está sentindo. Eles estão muito mais empenhados na busca pelo Luciano do que a própria polícia. Pelo menos essa é a reivindicação deles nesse caso. Por favor, se você nos assiste